Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos continuar nossa visão panorâmica, livro de Juízes, capítulo 14. Damos continuidade à história de Sansão. Então, já falamos que Sansão veio da tribo de Dan e Sansão ele tinha então um voto que não era dele para com Deus, mas um voto de Deus para com ele, uma consagração totalmente sobrenatural. O Senhor ele apareceu para os pais de Sansão e falou que ele seria nazireu desde o ventre de sua mãe. Isso significava que não poderia tomar então nada derivado do vinho, da videira, e nem poderia cortar os cabelos da cabeça. E aí nós iniciamos então o capítulo 14, no qual Sansão ele se apaixona por uma filisteia. E nesse capítulo 14 é muito interessante porque a princípio, Sansão ele estaria quebrando uma certa aliança, porque o Senhor falou que os israelitas não deveriam se relacionar com nenhuma mulher de outros povos, para não misturar e para que não fosse uma armadilha para a vida deles. Só que o versículo 4, mesmo os pais de Sansão não aprovando tal relacionamento, diz que isso era algo que estava vindo da parte do Senhor, que o Senhor estava permitindo que Sansão tivesse esse desejo pela Filisteia. Olha, versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época os filisteus dominavam os israelitas. Então, havia uma opressão terrível sobre os israelitas da parte dos filisteus, e o Senhor iria então vingar disso. E o Senhor então levanta Sansão não exatamente como um juiz, mas como um vingador. E nós vamos ver isso, que Sansão ele é um homem de vingança e não um homem de caráter. E aí, versículo 6, Sansão desce com seus pais até a casa dessa mulher, e aí aparece um leão no caminho dele, e Sansão ele mata esse leão com o espírito do Senhor. Então tu vê que a força, a ação ao qual Sansão vem vencer o leão não é dele próprio, a força dele vinha do Espírito de Deus que empoderava-se dele. E aí Sansão ele mata o leão, e algo interessante acontece com o leão. Olha o que fala aqui, ó, versículo 8. Passado algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. E quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelha e mel. Então estava lá o leão em estado de decomposição, e ele encontrou o mel lá, o enxame de abelha e mel, e aí ele fez um enigma com aquilo. Então nós vemos que isso também vinha da parte do Senhor. O Senhor deu um enigma para Sansão, para que ele pudesse é, fazer ali um tipo de uma aposta com os filisteus, dizendo, ó, vou fazer o enigma. Se vocês descobrir, darei 30 vestes de linho e 30 peças de roupa. E aí os filisteus falou, não, beleza. E se os filisteus errassem, eles deveriam dar isso para Sansão. Ó, versículo 13. Mas se não conseguires decifrá-lo, vós me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. Então eles disseram, propõe o teu enigma, nós o ouviremos. Então ele disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Então está falando do leão e da abelha do mel. E aí os filisteus vão até essa mulher, que é a Filisteia, e oprime ela, dizendo que se ela não descobrisse o segredo de Sansão, eles iriam matar ela e os seus pais. E aí Sansão, depois de ser tanto pressionado pela esposa que contasse o segredo, ele falou, não contei nem para o meu pai nem minha mãe, mas ele acaba então abrindo o coração para ela e fala do enigma, e ela entrega isso para os filisteus, e Sansão então tem que pagar o preço, e ele aproveita essa oportunidade para matar então alguns homens, alguns filisteus, e conseguir essas roupas para pagar a sua dívida. E os filisteus ficam então revoltados com o que aconteceu, e vai lá e mata a mulher de Sansão, e mata o pai da mulher de Sansão, a família dela. Ó,
Então, versículo 18. Então os homens da cidade, ainda no sétimo dia, antes do pôr do sol, disseram a Sansão: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se não tivesse arado com a minha novilha, não terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhe as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. E é interessante que antes de matarem a mulher de Sansão, não compartilhei com os irmãos, a mulher de Sansão, depois disso, o pai dela entrega ela para outro homem. Olha capítulo 15, versículo 1. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. E disse: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo: na verdade, eu estava certo que a odiavas, porque ela tinha entregue um segredo dele. Por isso, a dei ao teu amigo, mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela. Toma então em seu lugar. E aí, versículo 3: mas Sansão lhe disse: de agora em diante não sereis culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, amarrou as tochas nos rabos das raposas, queimou a plantação dos filisteus. E aí, versículo 6. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a eles: Sansão, o genro da Timinita, porque este tomou a mulher de Sansão e a deu a seu amigo. Então os filisteus tomaram e atearam fogo nela e em seu pai. Sansão lhe disse: é assim que fazes, pois sossegarei somente depois de ter vingado de vós. E Sansão os feriu, impondo-lhes grande matança. Depois disso, desceu e foi habitar numa caverna. E aí, os homens de Judá são oprimidos pelos filisteus, são cercados ali pelos filisteus. Os filisteus dominam o seu território e eles vão até Sansão e prendem Sansão lá. E aí Sansão pede que eles jurem que não vão matar Sansão, e eles fazem o juramento. E aí Sansão é levado até a presença dos filisteus. E olha o que acontece no versículo 14. Quando ele chegou a Lei, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram das suas mãos. Ele achou uma queixada de jumenta ainda fresca, apanhou e matou 1000 homens com ela. Então o Sansão foi levado pela tribo de Judá até os filisteus amarrado. Chegou lá, o Espírito do Senhor veio sobre ele arrebentou aquela corda, pegou uma queixada de jumento e matou ali, se vingou por ter matado a sua esposa e o pai dela, e que não era mais a sua esposa, já tinha sido dado para outro homem, e ele matou ali 1000 homens dos filisteus. E aí, versículo 20 fala que Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos na época dos filisteus. E aí iniciamos, irmãos, o capítulo 16, fala sobre o relacionamento de Sansão com Dalila, mas antes dele casar-se com a Dalila, ele teve um relacionamento com a prostituta, irmãos. Sansão, versículo 1, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então nós vemos que Sansão, embora ele fosse um nazireu, ele não era um homem de caráter, ele tinha um voto da parte de Deus para com ele, mas não um voto da parte dele para com Deus, tanto que ele revela o segredo do coração dele com Deus a Dalila, depois que ela tanto o oprime por causa de dinheiro. Então, nesse capítulo, Sansão ele se apaixona por Dalila, uma filisteia, e os chefes dos filisteus oferecem 1.100 moedas de prata cada chefe para ela. Não sabemos exatamente quantos chefes tinha, mas havia muito dinheiro em jogo, e ela deseja esse dinheiro, e aparentemente então parece que ela não ama Sansão. E aí Sansão começa a ser pressionado por ela para que ela conte o segredo de sua força. E depois de um tempo ele revela para ela que o segredo da força dele vinha de um voto de Nazireu desde o ventre de sua mãe. Então nós vemos que
Sansão ele tem a sua fraqueza, que são as mulheres, mas também vemos que Sansão ele não é um homem de caráter, ele não tem um vínculo, uma aliança com Deus, ele abre seu coração, ele entrega os segredos do seu coração para com essa mulher, Dalila, e aí Dalila prende ele, raspa a cabeça dele. Engraçado que aparentemente parece que ela embriagava ele, ou dava alguma coisa para ele beber, que ele dormia muito, porque não é possível que ele não sentisse ela amarrar ele. Tantas vezes ele foi amarrado e, cara, é uma cena até meio louca de se entender, porque o cara ela amarrava ele e depois ela vinha os filisteus pegar ele, e aí ele vingava ali. Então, um cenário bem intenso de se compreender, mas nós vemos que tudo isso era algo que Deus estava permitindo para se vingar dos filisteus. E aí, então os filisteus levam Sansão preso e Sansão tem os olhos furados e torna-se escravo. Ele vai parar no moinho. E aí acontece uma assembleia dos filisteus onde os chefes das casas se reúnem no templo de Dagon e Sansão é levado para divertir eles. Mesmo cego ali, eles queriam tirar graça de Sansão. E Sansão é colocado perto de duas colunas e o cabelo dele volta a crescer e ele clama ao Senhor, roga ao Senhor por mais uma vez, o Senhor conceder força para ele. E aí então o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele coloca as mãos nas duas colunas do templo e derruba todo aquele templo de Dagon com seus líderes. E a Bíblia deixa bem claro que Sansão mata muito mais homens em sua morte do que em vida. E a nossa lição então com a vida de Sansão é que dom e talentos não são sinais de caráter. Nós já falamos isso. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos irão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu preguei em seu nome. E o Senhor dirá: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então, dom, talento não é sinal de caráter e nem é sinal de salvação. Essa é a nossa lição na vida de Sansão. Beleza, irmãos? Graça e paz. Fui.